Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Museu da Pessoa e Raizen apresentam o projeto Energia das Memórias de Rafar, São Paulo. Neste episódio, você vai conhecer a história de Antônia Alves Quagliato. Antônia Alves Quagliato, mais conhecida como Toninha, nasceu na fazenda Itapeva em 1944. Viveu os 7 primeiros anos nesta fazenda, onde fez o primeiro ano do grupo escolar. Mudou-se para Rafar, fez a primeira comunhão e catequese e desde então não saiu mais da igreja, sempre participando de diversas atividades. Aos 12 anos, Toninha aprendeu a costurar e não parou mais. Trabalhou também como tecelã, dando aula e como coordenadora de catequese, além de implementar e coordenar por 15 anos a pastoral da criança na cidade. Toninha casou-se com o seu namorado de infância, seu Toninho. Meu nome completo é Antônia Alves Quagliato. Eu nasci na fazenda Itapeva e vivi meus 7 primeiros anos na fazenda Itapeva. Mas a gente brincava, nossa, no tempo da casinha lá, ou mesmo aqui, eu morava na esquina de lá, era um terreno grandão, né? A gente tinha horta, nossa, brincava muito. Era uma casa simples, mas sempre casa boa, sempre foi casa nossa mesmo. E quando nós mudamos de Itapeva para cá, meu pai tinha construído uma casa. Ele vendeu o sitinho que tinha lá e construiu a casa. Viemos morar para cá, morava na casa da gente, né? Tinha umas amigas mais amigas, que depois a gente saía de noite, eu já namorava o Toninho, porque namorei desde os 13 anos, então ela sempre estava junto, a gente ia passear, ela estava junto, sempre junto. Ela mora até hoje lá em cima, só que faz muito tempo que eu não vejo ela, com esse negócio da pandemia, ela não sai, eu não saio, ela está sozinha. A gente começou a namorar já no tempo de escola quase, era sempre junto. Tinha um monte de menina que gostava dele, porque era o único de olho verde e todo mundo gostava dele. Sempre falo para ele, o casamento tem que durar assim. Se você está nervoso, o Wagner sabe disso. Se está nervoso, você fala, o outro responde, bate de frente, não vai. Você tem que escutar, depois que passa, aí você fala, aquela hora você falou assim, pense bem, estava errado, então vai embora. Nunca brigamos, graças a Deus. Não tinha muita opção, aqui era o cinema, tinha um vai e vem na rua, um passeio que a gente fazia, os meninos ficavam lá e a gente passeava, era assim. E como catequista, a gente ia sempre fazer visita Santa Bárbara, o padre que a gente tinha aqui, era um padre que tinha alguém em Santa Bárbara, então a gente ia sempre para lá, tinha um elo com as catequistas de lá. Então fazia passeios lá, elas vinham para cá. Era uma coisa simples, né? Mas como filha de Maria tinha reunião na diocese, a gente ia para lá. Depois de casado, agora, ultimamente, fiz muita viagem. Eu funcionei muita viagem, fui para o sul, fomos para o Goiás, para Caldas Novas, para Rio de Janeiro, fomos para o Rio, fizemos algumas viagens, umas 10 que eu fiz. E as outras que a gente ia, como participando da Terceira Idade, que é um grupo ótimo que a gente faz parte também, e ali também, todo ano, faz um passeio para a praia, para algum lugar, sempre faz, né? Quando eu vim para cá, como eu já tinha na escola a catequese, mudei em novembro, e em dezembro eu já fiz primeira comunhão aqui, porque com 7 anos. De lá para cá, fiquei sempre na catequese. De lá para cá sempre dei catecismo, sempre fui da igreja, fui usadinha, aspirante, filha de Maria, tudo que tem dentro da igreja a gente foi. Fui catequista durante até casar, depois parei um pouco, depois continuei, num todo eu dei quase 40 anos de catequese.
Fui por 15 anos coordenadora da catequese, aí saí da coordenação para entrar de coordenadora da pastoral da criança. Fui mais 15 anos coordenadora, né? O padre quis, eu falei, mas eu já sou da catequese, não tem problema, você vai sair da catequese e vai entrar na pastoral da criança, que não tínhamos aqui em Rafar a pastoral da criança. Na época a gente trouxe, consegui 25 líderes para trabalhar junto, e depois nós tínhamos uma base de 220 crianças. Eu fiz uma semana de aprendizado de capacitação em Piracicaba, então foi assim, muito bom, porque eu não tinha ideia do que era a pastoral da criança. A gente não tinha na paróquia e não fazia pouco tempo que tinha o Dom Eduardo tinha trazido para Piracicaba, com a doutora Zilda. E daí foi muito bom. As meninas achamos crianças desnutridas, na época muita criança desnutrida, tinha muita mortalidade infantil por causa da pouca convivência da gestante, né, com saber as coisas. E aí era feita uma capacitação muito boa para as líderes, e elas faziam visita todo mês na casa, e todo mês a gente se encontrava lá em cima na igreja, no barrão, aqui embaixo, primeiro na casa de Dona Maria, depois na estação ali onde tem coisa. E nós tínhamos uma multimistura que a gente fazia, ajudou muito ela, a criança andou, que não andava. Então ela depois escreveu uma carta maravilhosa que eu levei na diocese, porque a doutora Zilda, para ela ficar sabendo que estava aparecendo o nosso trabalho. Então no começo nós tínhamos 200 e poucas crianças, e depois foi melhorando. Agora a gente tem que ter, não é mais desnutrido, agora são muito gordinhos, tem que tirar um pouco, porque é poucas crianças. Minha casa era sempre cheia de criança, porque mesmo que eu tinha só as duas, tinha o menino aí da frente, eu ajudava a minha irmã a cuidar desse que morreu. Ele morava aqui comigo, o pai trazia ele de segunda, porque eles moravam em Tietê, e o pai tinha uma oficina de televisão em Capivari. Então, e ela já tinha outro nenê. Então trazia, ele ficava a semana comigo, depois no final de semana ele levava embora. Então, senti muito a morte dele, porque ele foi criado comigo. Então, a minha casa sempre esteve cheia de crianças. E as minhas meninas loucas para mim pegar uma criança para criar, porque elas já eram mocinhas e não tinha assim, só os que viviam aqui. E eu achava que eu já estava na menopausa e fiquei grávida do meu filho. Eu tive ele com quase 39 anos. E agora ele já vai fazer 42. Mas é uma bênção. Todos meus filhos, as duas meninas, é uma beleza. Mas ele é assim, muito carinhoso. Eu não preciso pensar em nada. Ele faz tudo para mim. Negócio de banco, negócio de... Ele que cuida de tudo, para nós, pro pai. Ele está sempre aí. Meu filho adotivo, foi ele que nos adotou por pais e os meus filhos por irmãos. Então a Andréa é a paixão dele, ele só chama ela de paixão. A Ângela é o amor dele, meu amor. O Nelsinho é o meu irmãozinho. E ele furava os olhos do padre, ele era seminarista, ele vinha aí, o padre ia viajar, deixava ele, né? E o padre 10 horas da noite ligava para ele para ver se ele estava na casa, aquela época só com o telefone fixo. Eu entrei na costura com 12 anos. A gente fazia 2 anos de costura, era do SESI, ali no prédio do Círculo. Com 14 anos, em 58, eu tirei diploma de costura. De lá para cá, só costurei, sempre costurei para minhas irmãs, para tudo, costurava à noite, porque trabalhava de dia. E fiz mais curso, fiz aperfeiçoamento, tenho 7 diplomas de costura. Sempre fui fazendo, sabe, alguma coisa. Peguei gosto pelo bordado, pela costura, gosto até hoje de fazer bordado. Agora eu tenho minha bisneta que vai vir, já estou bordando para ela. Quando ele morreu, meu sobrinho,
eu fiquei assim muito, porque ele vivia comigo quando pequeno. E depois ele ficava, toda coisa que ele fazia, ele montava uma égua, ele fazia aqueles jockey, né, que faz a égua, fazia o que ele queria com a égua. E depois morrer junto com ela, que ela também morreu, a égua na hora. E ele ainda foi embora, deu na cabeça, né, tudo. Então eu fiquei com aquele trauma e alguém, não lembro quem, falou: você não vai fazer pintura, né? Você já sabe bordar, já sabe não sei o que, não sei o que. Aí eu fui com uma senhora de Capivari, que é uma pintora maravilhosa, e eu fui aprender com ela, e lá eu fiquei acho que uns 15, 20 anos aprendendo lá. Pintei mais de 200 quadros. Terminar minha vida assim muito boa, e que Deus me dê mais uns par de anos. Mas se tiver que morrer hoje ou amanhã, eu estou preparada, não tenho medo da morte, não.